Eu vou contar então sobre o capítulo 7, a parte 1. O capítulo começa com o Ben dizendo sobre o sonho dele de ser um grande médico e de ser rico. E ele queria ser missionário, mas ele decidiu não focar nesse sonho e focar em ser um psiquiatra, porque segundo ele, os psiquiatras ganham muito bem e ele queria ser muito rico. Só que, para ele ser um grande médico, ele precisaria controlar a grande raiva dele, o temperamento forte dele. E nisso conta 3 episódios que foram muito marcantes nesse descontrolamento dele. O primeiro deles foi quando a mãe dele comprou pra ele uma calça jeans e ele não gostou da calça e pediu pra mãe dele trocar. A mãe dele disse que não tinha como trocar porque eles não tinham dinheiro e ela comprou aquela calça na promoção. E ele ficou super irado, levantou o braço pra bater nela, só que o irmão dele tava lá e não deixou que nada de ruim acontecesse. O segundo episódio foi quando ele tava na escola e ele brigou com um menino. E nessa briga com esse garoto, ele bateu no garoto, mas como ele tava com o cadeado na mão, ele abriu um corte de 8 centímetros na testa desse menino. Ele foi parar na diretoria, mas como ele se mostrou muito arrependido, o garoto perdoou ele e a escola não deu nenhuma suspensão e nem nada muito grave. Mas o terceiro episódio, que foi com que fez que ele abrisse os olhos para o que estava realmente acontecendo com ele, foi quando ele estava na casa de um amigo dele, o Bob, escutando o rádio. E estava passando uma música que ele gostava muito no rádio. E aí o Bob foi lá e trocou a estação. Aí o Ben foi lá e trocou de novo. Aí o Bob foi lá e trocou de novo a estação. O Ben ficou super irado, tirou um canivete do bolso dele e deu no estômago do amigo dele. Por sorte, ou inesperadamente, o canivete deu na fivela do cinto do Bob. E nada aconteceu com o Bob. Mas o Ben pegou, jogou o canivete e saiu correndo para casa dele, assustado com o que tinha acontecido. E chegando em casa, Ben foi direto pro banheiro. Ele não conseguia parar de chorar, ele estava muito assustado com o que tinha acontecido. E então ele começou a orar a Deus, pedindo para que Deus mudasse o temperamento dele. E ele também leu em Provérbios 16:32 que o longânimo sabe controlar o seu espírito, e aquelas palavras lhe trouxeram esperança, mesmo que elas o condenassem. E depois de 4 horas trancado no banheiro, o Ben saiu de lá com a esperança de que ele tinha chances de mudar, e que Deus era o único que poderia fazer aquilo por ele. A última parte do livro diz que eles iriam se mudar de casa, e por isso o Ben teria que se mudar de escola também. E nessa nova escola, a preocupação dele não seria com as notas ou sobre ser o melhor da classe ou o melhor da escola, e sim sobre as roupas, que era isso que as crianças de lá reparavam, as roupas. Oi, eu fiquei com o capítulo 7, parte 2 e o 9, parte 2 também. Bom, o Ben Carson, ele tinha um grande dilema na escola, que era a sua falta de moda, que era algo que incomodava muito ele, porque todos os seus amigos estavam sempre com roupas de grife, sempre na moda, e a mãe dele não podia dar roupas no mesmo nível que os amigos dele tinham. O máximo que ela conseguia dar, ela dava para ele por mão. Então, Ben Carson sempre estava discutindo com sua mãe por causa disso. E sua mãe sempre falava que sim, os amigos dele pensavam mais na roupa em vez do caráter, eles não eram realmente amigos deles. Carson tinha em sua mente que o que a mãe dele falava estava certo. E quando ele leu Provérbios, na parte em que fala sobre tolos, ele percebeu que todos os seus amigos eram tolos e viu que eles eram fúteis e que não buscavam aumentar suas notas e pensavam muito em roupas de grife, tudo que não fazia nenhum alcance maior na vida deles. É quando ele viu o seu irmão, que participava da ROTC, que era um projeto militar de ensino médio, ele percebeu que era algo que ele queria, mas mais ainda era ter a roupa igual ao Coronel Sharper. Mas ele também percebeu que não era algo que os amigos que ele convivia queria. Então foi um grande dilema para a vida dele, se ele realmente entraria para a ROTC. Aí ele perguntou pro irmão dele como que fazia para se matricular e tal. O irmão dele falou, explicou, ficou surpreso também, porque Ben Carson só andava com gente
diferente, gente que tava na modinha. Então, quando o irmão dele percebeu o que ele queria, ele falou que tinha que entrar em tal série, e ele percebeu que ele estava um semestre atrasado. Então, ele colocou em pauta se era realmente isso que ele queria, se aquilo ia agregar em alguma coisa para ele. E, no final das contas, ele queria aquilo e ele começou a fazer o curso, mesmo estando um semestre atrasado, o que poderia fazer que ele ficasse para trás da turma dele, que tem a mesma idade que ele. Mas ele foi tão bom no seu primeiro semestre que, em vez de ele pular direto para cabo, ele foi para sargento, e ele gostou tanto das coisas sobre ciências e estatísticas militar, montagem e desmontagem de rifles, que aquilo virou sua nova meta, foi algo que ele quis para ele. E foi algo que acabou tirando ele um pouquinho do meio dos amigos também. Por ele ter passado direto para sargento, o sargento Hunter propôs para ele que, se ele conseguisse cuidar de uma turma em específico, ele poderia tornar-se um sargento no começo do terceiro período. Então, ele, com certeza, do jeito que ele aceitou o desafio. E quando ele viu a turma que ele tinha ficado, ele percebeu que aquela turma não era boa e que eles eram muito orgulhosos. Então, ele propôs para a turma dele para eles serem melhores em tudo que eles faziam. E com isso, eles se tornaram a melhor turma daquele semestre. Com isso, ele conseguiu o cargo que ele queria e no final ele prestou a prova para a faculdade na cidade dele. Ele passou em primeiro lugar e ele queria ir para Yale, não sei falar certo, e conseguiu. Ele assistia programas de televisão e a Yale estava competindo contra Harvard e a Yale acabou ganhando de Harvard. Por isso que foi a faculdade que ele escolheu para fazer medicina. E ele sabia que era o que Deus queria para ele, que era fazer medicina. E acabou tirando ele um pouquinho do meio dos amigos também. Por ele ter passado direto para sargento, o sargento Hunter propôs para ele que, se ele conseguisse cuidar de uma turma em específico, ele poderia tornar-se um sargento no começo do terceiro período. Então, ele, com certeza, do jeito que ele aceitou o desafio. E quando ele viu a turma que ele tinha ficado, ele percebeu que aquela turma não era boa e que eles eram muito orgulhosos. Então, ele propôs para a turma dele para eles serem melhores em tudo que eles faziam. E com isso, eles se tornaram a melhor turma daquele semestre. Com isso, ele conseguiu o cargo que ele queria e no final ele prestou a prova para a faculdade na cidade dele. Ele passou em primeiro lugar e ele queria ir para Yale, não sei falar certo, e conseguiu. Ele assistia programas de televisão e a Yale estava competindo contra Harvard e a Yale acabou ganhando de Harvard. Por isso que foi a faculdade que ele escolheu para fazer medicina. E ele sabia que era o que Deus queria para ele, que era fazer medicina. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 8 do livro Risco Calculado do Ben Carson, e eu li da página 97 até a página 106. No início do capítulo, Ben Carson diz que ele só tinha dinheiro para se matricular em uma universidade. Então, ele se matriculou em Yale. Eu acho que é assim que se pronuncia. E ele passou na faculdade. Ao chegar lá, ele diz no livro que ele se sentia até um pouco arrogante, porque ele sempre foi um aluno exemplar, um aluno excelente nas notas, e todo mundo sempre disse para ele que todos os professores
queriam ele nas faculdades, porque ele era um aluno exemplar. Então ele chegou lá, tipo, se sentindo, porque, tipo, nossa, a faculdade agora tem o prazer de me ter nela. Foi basicamente esse sentimento que ele relata no livro. Após chegar na faculdade, todo confiante, ele foi jantar com os amigos dele e na mesa, tipo, sem ele comentar nada, os alunos começaram a falar das notas que haviam tirado nos exames antes de entrar na faculdade. E todo, mesmo após esses comentários, ele ainda não tinha noção do risco que ele estava correndo ali dentro de fracassar. E ele sabia que ele tinha dificuldade em duas matérias específicas, que era matemática e química. E dentro de uma prova, ele foi o pior de 600 alunos. E ouvindo aquela conversa, ele ficou um pouco inseguro. Ele tinha ido muito mal no semestre inteiro em várias matérias, porém tinha uma prova que era chamada de prova final. Se ele fizesse essa prova final e demonstrasse domínio da matéria, todas as notas ruins anteriores dele seriam desconsideradas. E ele estava um pouco sem esperança de fazer essa prova, porque ele não sabia se ele ia ter domínio sobre a matéria. Porém, mesmo assim, ele decidiu e ele foi determinado em fazer essa prova. Ao abrir o livro para estudar sobre a prova final, Ben Carson orou e pediu para que Deus iluminasse ele. E ele passou ali, horas e horas decorando fórmulas e tentando memorizar a matéria que ele não tinha pegado no semestre inteiro. E nesse momento ele começou a se questionar se era realmente para ele continuar em medicina ou se Deus queria que ele fizesse uma outra matéria, queria que ele fizesse um outro curso. Então, muito cansado, ele foi dormir e ele sussurrou para Deus: Deus, me perdoa por decepcioná-lo. E depois disso ele dormiu. Nessa noite, ele teve um sonho. E no sonho, ele estava realizando essa prova final e tinha, tipo, todas as questões em uma lousa. Depois que ele sonhou, ele acordou, tomou banho e foi fazer a prova. Quando ele pegou a prova, ele observou que a primeira questão da prova era idêntica à questão que também estava na lousa no sonho que ele teve aquela noite. Então, ele começou a fazer todas as questões e ele já sabia fazer todas as questões e ele tinha convicção de que ele estava indo muito bem, porque eram idênticas, eram iguais a que ele tinha tido no sonho. E quando ele terminou a prova, ele entregou muito feliz e ali foi uma resposta, foi uma confirmação de Deus que era para ele continuar no curso de medicina e Deus ia ajudar ele a caminhar e seguir todos os outros passos. Além de seguir o curso de medicina, Ben Carson também decidiu assumir um outro risco, que foi namorar Candy. Ele demorou para tomar a iniciativa e quase que ele perde a chance de namorar ela. Um dia ele foi convidado para participar de uma recepção especial para alunos novatos em Michigan. E lá ele não deixou de reparar em uma menina que era bem bonita e ela sempre estava sorrindo. E ele achou aquela menina interessante e sempre ficou observando ela. Dias depois, ele encontrou ela no campus da universidade e a partir daí, toda vez que ele encontrava ela, ele puxava assunto e sorria e aí ele foi percebendo o interesse por ela. Entre essas conversas que ele tinha com ela, ele descobriu que ela tocava violino. Então, ele frequentava a igreja adventista do sétimo dia e lá estava precisando de um organista. Então, ele chamou ela para fazer o teste. Ela foi, fez o teste, porém ela não passou no teste. Mesmo não passando no teste, ela começou a frequentar a igreja adventista do sétimo dia junto com ele. Participava das atividades da igreja, fazia parte do grupo de jovens. Ele precisava continuar com a medicina e que eles iam viver planos ainda maiores. O maior risco dele foi no primeiro ano de medicina e esse risco que ele correu levou ele a escrever esse livro. Bom, ele estava estudando no primeiro semestre e ele estudava de 6 a 8 horas por dia na sala de aula. E estava vindo uma avalanche de conteúdos e as matérias estavam se misturando. Com isso, ele passou a ter um desempenho mau. Então chegou um orientador lá para ele e disse que ele era um cara muito inteligente, porém ele não estava se dando bem no curso de medicina e que era para ele procurar um novo curso. E esse mesmo orientador deu duas soluções para ele. Ou ele estudava apenas 2 matérias por vez e demorava mais tempo para terminar a faculdade, ou ele parava o curso, porque não tinha como ele continuar. Ele estava tendo um desempenho muito, muito ruim. Ao receber aquilo, Ben Carson ficou pensativo e ele começou a orar de novo, perguntando para Deus se era realmente isso que Deus tinha para ele.
Ao receber essas notícias, ele não seguiu nem o primeiro plano, nem o segundo plano que o orientador deu para ele. Ele parou, observou e viu qual que era o método que ele aprendia melhor, e ele descobriu que era lendo. Toda vez que ele lia, ele guardava bem as informações. Então ele parou de frequentar as aulas e começou a estudar muitos livros, pegar muitos livros, e o tempo que ele gastava nas aulas, ele começou a se dedicar à leitura, que era o método que ele aprendia mais fácil. Então ele começou a estudar muitos livros e começou a aprender muito a matéria. As notas dele melhoraram muito e ele se tornou um médico excelente. Porque, além de ter aprendido a matéria, ainda ficou guardado no cérebro dele, porque era o método que ele aprendia. Era assim que ele se desenvolvia melhor. Vou falar um pouquinho sobre a segunda parte do capítulo 8, tá? Então ele começa falando ali sobre a residência, né? Que ele ia começar a fazer a residência. E ele conta que por ele ter escolhido a neurocirurgia, né? Se especializado como neurocirurgião, então não era muito difícil ele encontrar ali uma oportunidade para ele fazer a residência. E ele queria muito fazer residência no Hospital Johns Hopkins, que era, tipo, né, uma referência, né, até hoje, assim, é uma referência. E ele queria muito ser residente nesse hospital. E ele conseguiu, ele entrou pra ser residente nesse hospital e ele ficou bastante tempo até ele se tornar ali residente-chefe. Então ele acabou se tornando residente-chefe do Johns Hopkins, né, e do departamento de neurocirurgia. E quando ele estava ali como residente-chefe, aconteceu um episódio que ele relata ali, né, no capítulo 8, que, assim, o superior dele, né, ele acaba saindo, ele vai, acho que, para um congresso, e ele acaba ficando ali sozinho junto com os enfermeiros, né, com a equipe da enfermagem. E ele recebe uma ligação, né, da emergência de que um adolescente que chegou lá, em estado, assim, bem crítico, ele tinha levado uma pancada de um taco de beisebol na cabeça e ele tava num estado bem grave, assim, e ele precisava ser submetido, assim, tipo, urgentemente a uma cirurgia. Só que, assim, ele não podia, dele, né, o chefe ali da neurocirurgia, um médico mesmo, né, um médico cirurgião, ele não podia fazer essa cirurgia, então ele acabou ali ficando num dilema, né, tipo, o que eu faço? Porque o cara, o jovem, ele tava ali, tipo, correndo um risco gravíssimo, né, ele tinha tomado uma pancada na cabeça, se ele não fosse submetido imediatamente ali a um procedimento, ele poderia morrer, e ele começou a pensar, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tipo, será que eu vou passar por cima da ordem, que é, tipo, não fazer, né, ou será que eu vou preservar a vida dele? E ele escolheu por salvar a vida do jovem e fazer a cirurgia, mesmo sem o médico cirurgião estar presente, e ele fez a cirurgia, né? Lógico, com todo o receio ali, tudo. E ele ainda pediu, né, conversou com o enfermeiro que estava auxiliando ele, perguntou se ele achava que era a melhor decisão a ser tomada, e o enfermeiro concordou que sim, que ele devia fazer a cirurgia. Ele fez a cirurgia e foi, tipo, completamente, assim, um sucesso. Deu tudo certo. O jovem, ele se recuperou super bem. E ele até relata que, ele fala, né, que recentemente, né, ele encontrou o jovem e ele tá, tipo, super bem, com a vida completamente estabelecida. Ele virou um psicólogo, né? O cara virou um psicólogo, ele dá palestra em escola, ou seja, ele salvou a vida dele. Então ele preferiu salvar uma vida do que se preocupar se ele tava passando por cima de fazer... trabalhar num hospital escola lá na Austrália, né? Ele fez essa proposta pra ele. Só que ele ficou completamente assim na dúvida, porque ele tava com a esposa dele, a Candy, ela tava grávida, e então eles tiveram que analisar, né, os prós e os contras de ele ir ou não lá pra Austrália. Só que lá ele ia poder, assim, ganhar muita experiência, porque ele ia pegar vários casos, assim, difíceis, ele ia poder aprender muito nesse tempo que ele iria ficar lá na Austrália. Então eles pensaram muito, né, porque, ela tava grávida, né, e eles pensaram muito nesses prós e nos contras, né, nos pontos positivos e negativos dele ir ou não lá pra Austrália. Só que ele começou também a ouvir que lá na Austrália a população, eles eram muito, assim, muito racistas, né? E ele pensou direito, ele falou que ele ia sofrer, ele ia colocar em risco também o filho dele, né? Que ele ia ter que criar um filho lá e ia ser bem difícil por conta dessa questão racial e tudo mais.
E ele pensou assim, no primeiro momento, ele e a esposa dele acharam melhor ele não ir pra Austrália, ele ficar por lá mesmo. Só que depois eles começaram a pensar melhor, assim, e eles meio que se arrependeram de ter feito essa escolha, de não ter aceitado ir pra Austrália. E ele começou a ver na televisão, nos noticiários, sabe, coisas sobre a Austrália. Do nada começava a aparecer assim, e ele começou a achar que eram sinais, que Deus estava mandando assim sinais pra ele, de que era pra ele ir pra lá. Então ele preferiu salvar uma vida do que se preocupar se ele estava passando por cima de uma ordem ou não. Então ele foi ali proativo, né? Ele pensou na vida do paciente e salvou a vida dele. Tanto é porque depois ele se restabeleceu, né? Toda a vida dele e tudo mais. Aí também ele conta sobre que ele conheceu, né, o doutor chamado Brian Stokes. Brian Stokes é um doutor australiano que ele conheceu lá no hospital. E esse doutor, ele fez uma proposta para ele estudar não, né, para ele fazer, trabalhar num hospital escola lá na Austrália, né, ele fez essa proposta para ele, só que ele ficou completamente assim na dúvida, porque ele tava com a esposa dele, a Candy, ela tava grávida. E então eles tiveram que analisar, né, os prós e os contras de ele ir ou não lá pra Austrália. Só que lá ele ia poder, assim, ganhar muita experiência, porque ele ia pegar vários casos, assim, difíceis, ele ia poder aprender muito nesse tempo que ele iria ficar lá na Austrália. Então eles pensaram muito, né, porque, ela tava grávida, né, e eles pensaram muito nesses prós e nos contras, né, nos pontos positivos e negativos dele ir ou não lá pra Austrália. Só que ele começou também a ouvir que lá na Austrália a população, eles eram muito assim, muito racistas, né? E ele pensou direito, ele falou que ele ia sofrer, ele ia colocar em risco também o filho dele, né? Nos pontos positivos e negativos dele ir ou não lá pra Austrália. Só que ele começou também a ouvir que lá na Austrália a população, eles eram muito assim, muito racistas, né? E ele pensou direito, ele falou que ele ia sofrer, ele ia colocar em risco também o filho dele, né? Que ele ia ter que criar um filho lá e ia ser bem difícil por conta dessa questão racial e tudo mais. E ele pensou assim, no primeiro momento, ele e a esposa dele acharam melhor ele não ir pra Austrália, ele ficar por lá mesmo. Só que depois eles começaram a pensar melhor, assim, e eles meio que se arrependeram de ter feito essa escolha, de não ter aceitado ir pra Austrália. E ele começou a ver na televisão, nos noticiários, sabe, coisas sobre a Austrália. Do nada começava a aparecer assim, e ele começou a achar que eram sinais, que Deus estava mandando assim sinais pra ele, de que era pra ele ir pra lá. Então eles foram pra Austrália e ele realmente, assim, ele aprendeu muito, ele cresceu muito como profissional na Austrália, porque ele realmente pegou casos muito complexos, assim, casos de alto risco, e ele aprendeu, assim, muito com esse tempo que eles ficaram lá na Austrália. Depois desse período que eles passaram lá, ele resolveu voltar pro Johns Hopkins para assumir a área de neurocirurgia pediátrica. E ele, assim, contou que, assim como foi um risco enorme para ele ir para a Austrália, também, assim, foi um risco muito grande ele voltar. Porque ele estava num momento, assim, de completa instabilidade, porque tinha uma onda, né, assim, umas pessoas que diziam que não, que era melhor ele trabalhar como médico particular, né, que ele ia ganhar muito mais, ia ser muito mais lucrativo para ele do que ele ficar, né, na medicina acadêmica. E ele estava, assim, meio incerto, mas ele decidiu ficar lá no Johns Hopkins e trabalhar, ficar mesmo na área da medicina acadêmica. E ele começou ele assumiu, né, a neurocirurgia pediátrica, só que começaram a surgir alguns problemas, assim, alguns impedimentos. A verba, assim, que era direcionada lá para o hospital não estava sendo, assim, suficiente. Ele estava encontrando, assim, alguns problemas, sabe? A situação, assim, estava um pouco precária, digamos. Ele não tinha nem, assim, uma secretária para ele, falando que não era para fazer, que o caso dela era irreversível. E eles tiveram muitas dificuldades por conta dessa oposição, né? A oposição estava muito grande. E num determinado período, esse médico que era contra, né, que era contrário ao procedimento, ele se retirou, ele saiu, ele foi para outro país, né, ele teve um compromisso
e eles acabaram tendo mais liberdade ali, mais espaço para tomar as próprias decisões, e ele acabou decidindo por fazer a cirurgia, por realizar o procedimento, fazer, né, uma hemisferectomia que ele fez, e ele realizou o procedimento e foi um sucesso, deu tudo certo, e assim, ele enxergou assim além, ele viu como uma nova chance, ele viu que ela ainda podia lutar pela vida e ele conseguiu. E foi um sucesso, assim, deu tudo certo a cirurgia. E depois disso vieram muitos outros casos, né? Depois da repercussão que teve esse caso, vieram muitos outros, casos até mais complexos, né? Procurando ali uma solução. E esse caso gerou mesmo uma grande repercussão, principalmente por ter sido muito bem sucedido. E assim, ele conta que quando ele tinha, né, que fazer escolhas assim muito difíceis, igual a que ele teve que fazer, né, quando ele foi para a Austrália, quando ele voltou para o Hopkins, quando ele teve que decidir por fazer ou não a cirurgia, né, da Denise, quando ele teve que decidir por fazer ou não a cirurgia daquele adolescente que tinha tomado uma pancada na cabeça, mesmo sabendo que ia ter que passar por cima de regras. Sempre que ele tinha que fazer escolhas muito difíceis, ele costumava se perguntar: o que pode melhorar se eu fizer isso? Ou o que pode piorar se eu fizer isso? Ou o que pode melhorar se eu não fizer isso? E o que pode piorar se eu não fizer isso? Então, ele costumava se fazer essas perguntas, né, para guiar, né, as escolhas dele. E ele fala que essas perguntas que eles faziam era mesmo o que direcionava ele ali, tanto na vida pessoal dele quanto na vida profissional, né? Principalmente na vida profissional dele. Ele não tinha nem assim uma secretária para ele. Ele tinha que dividir uma secretária com vários médicos e isso estava ficando assim um pouco difícil para ele. E ele decidiu assim, ele achou melhor, né, analisando toda a situação que o hospital estava passando, ele achou melhor por ir atender no particular, então ele resolveu se mudar para o Texas. Ele resolveu que ele ia para o Texas para começar a trabalhar com a medicina mesmo particular, né, atendendo ali, sem ser num hospital mesmo. E ele encontrou ali outros médicos que também tinham interesse em atender, né, no particular, e ele ia por esse caminho. Só que aí, como ele era assim tão bom no que ele fazia, os médicos lá, os diretores do Johns Hopkins não queriam que ele fosse embora. Então eles resolveram chamar ele lá de volta, conversar com ele e ver ali tudo que ele precisava, né? Então eles decidiram em arrumar ali para ele uma secretária, em direcionar as verbas ali necessárias. Eles fizeram uma carta, né, para os diretores ali da instituição para que fosse direcionada a verba necessária que ele precisava para manter ele ali, porque ele era bom no que ele fazia, né? E eles não queriam ele longe, eles queriam ele ali, né, trabalhando junto com eles. E assim, realmente foi ali naquele lugar que ele fez os maiores feitos dele, né? Conquistou ali os maiores feitos, pegou ali os casos mais complexos, né? Das gêmeas siamesas, por exemplo. E depois disso, tivemos ali uma família, né? Que eles vieram do Novo México, que era a família Baca, né? E ele acabou pegando o caso da menininha de 13 anos, o nome dela era Denise Baca, e o caso dela, assim, era muito grave. Ela já tinha sido submetida a uma traqueostomia, ela estava... Agora eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 9, da página 106 até a página 117. Ali, Ben Carson narra um pouquinho sobre a experiência que ele teve com um paciente de 4 anos, chamado Christopher. E Christopher tinha um tumor no cérebro. Já tinha passado por outros médicos e os médicos haviam dito para ele que não tinha chance e que ele morreria. Então, os pais, com esperança e fé, levaram para o Ben Carson. E Ben Carson, olhando para aquela situação, se deparou com mais um risco, com mais um desafio. E os pais estavam esperançosos e cheios de fé, falando que tinham levado para o Ben Carson também porque ele era um cristão. E eles acreditavam que Deus podia fazer um milagre ali. E Ben Carson tentou consolar os pais, também dizendo que talvez a vontade de Deus seria levar o menino. E ele conta um pouquinho sobre isso. Então Ben Carson fez as 4 perguntas que ele sempre fazia antes de assumir o risco. E a primeira pergunta é: qual seria a pior coisa que poderia acontecer se operássemos?
E a pior coisa seria confirmar o diagnóstico que eles já achavam que era e o menino morrer na mesa de cirurgia. A segunda pergunta era: qual poderia ser a melhor coisa se operássemos? Bom, se eles operassem, eles podiam encontrar algo diferente do que eles imaginavam e o tumor podia ser benigno. Terceiro, qual seria a pior coisa que poderia acontecer se não operássemos? E se eles não operassem, o menino ia se deteriorar lentamente e também iria morrer. E a quarta pergunta é: qual seria a melhor coisa a acontecer se não operássemos? E não ia acontecer nada. Foi o que eu já tinha dito anteriormente. O menino ele ia se deteriorando aos poucos e morrendo. Ao analisar essas 4 perguntas, ele tomou uma decisão. Bom, então, a partir dessas análises, ele decidiu fazer uma mini cirurgia. Ao abrir a cabeça do menino, ele percebeu que o tumor realmente era maligno. Então, após terminar a cirurgia, ele ficou bem triste e sem esperança. Porém, o menino teve uma melhora bem significativa, se recuperou mega bem da cirurgia. Então, foi um pontinho de luz que ele precisava para fazer uma nova cirurgia. Então, tinha uma leve camada entre o tumor e o tronco cerebral. Isso era motivo para fazer uma nova cirurgia, porque talvez teria como retirar boa parte do tumor e ele não se desenvolver mais. Então, Ben Carson fez a cirurgia. Resumindo, a cirurgia deu super certo, a recuperação de Christopher foi excelente, e hoje em dia ele vive normalmente e ele é pastor. Se Ben Carson não tivesse assumido o risco, assim como os outros médicos não tiveram a coragem de assumir, hoje Christopher não estaria vivo e não seria pastor. Então, na nossa vida, a gente precisa assumir riscos, porque os riscos que a gente assume podem salvar outras vidas. Bom, eu fiquei com o capítulo 9 no comecinho de onde começa a falar sobre os gêmeos Chefómiles. Eu acho que é assim que fala. Desculpa se eu falar errado. Então, quando Ben Carson viu o casal entrando no hospital, ele sabia que tinha um grande desafio para a carreira dele. E os meninos, eles nasceram super saudáveis, mas eles nasceram com o crânio deles grudados, o que era raro e que nenhum outro médico conseguiu fazer uma cirurgia. Então, se ele errasse, se ele fizesse alguma coisa que não desse certo, podia acabar com toda a carreira dele que ele tinha construído. Então, ele fez uma lista com uma análise de melhores e piores possibilidades. Nessa lista tinha 4 perguntas, que eram as seguintes: qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se operássemos? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se operássemos? Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se não operássemos? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se não operássemos? Nessa lista, ele ajudou ele a ter uma clareza sobre o caminho que seguir, mas mesmo assim ele percebeu que ele não sabia muito sobre o caso, sobre o que acontecia com os gêmeos Chefómiles, uma pesquisa mesmo. Ele precisava fazer uma pesquisa sobre aquilo e ter muita sabedoria também. Com isso veio a incerteza, a insegurança, como ele sabia que estava chegando no lugar certo, se a pesquisa que ele estava fazendo estava indo bem, se tudo estava dando certo. E, claro, muitos outros questionamentos também. Com isso, ele fez um levantamento básico com questionamentos que eram quem, quando, o que, como, onde e porquê. Que assim ele conseguiria ajudar o seu foco na lista de análise de melhores e piores possibilidades. Então, ele usou a junção do questionamento de quem, quando e tal, com a lista de análise de melhores e piores possibilidades. Foi assim, ele perguntou para os pais, começando com quem, e aplicou na lista, fazendo as perguntas que nela tinha, que eram do negócio de operar e tal. Lembrando do ponto de vista, e ele também lembrou do ponto de vista dos meninos, que era algo muito importante, porque era a vida deles que Ben Carson ia operar. Então ele também tem em mente
o que os meninos também iriam querer se eles estivessem ali e pudessem falar. Mas ele também percebeu que também deveria fazer uma análise do que ele também queria, o que ele poderia fazer também. Se aquilo ia acarretar muitas consequências para a carreira dele, porque ele tem um filho, tem uma família, então ele tinha esse grande questionamento na vida dele. Poderia fazer também. Se aquilo ia acarretar muitas consequências para a carreira dele, porque ele tem um filho, tem uma família, então ele tinha esse grande questionamento na vida dele. O capítulo 9, na parte 3, diz sobre a segunda estratégia, que é o quando. Ben Carson diz que as possibilidades afetam a análise de possibilidades afeta a conclusão final. E ele também diz que se ele tivesse pegado o caso dos gêmeos com 20 anos de experiência, ele nem teria considerado a cirurgia. Ele disse que os tempos mudam e as circunstâncias também, e algumas vezes essas circunstâncias afetam sua análise, mudando as possibilidades e modificando o pensamento e talvez revertendo a sua decisão final. Ele também a terceira estratégia é o como. Ele começa dizendo que não é necessário seguir as estratégias na hora. Às vezes elas só precisam ser combinadas, como no caso dos gêmeos. Para ele, responder ao quando fez toda a diferença para ele resolver o como. Então, para causar o menor dano possível nos gêmeos, ele organizou a cirurgia em 3 partes. A primeira era hipotermia, a segunda era derivação circulatória e a terceira era parada cardíaca induzida. Essas três técnicas nunca tinham sido utilizadas simultaneamente antes em neurocirurgia pediátrica, então foi muito arriscado e por isso ele teve que pesquisar bastante com especialistas e ele teve certeza que a equipe dele estaria inteiramente preparada para a operação. Por isso, concluindo, chegar à conclusão do como mudou inteiramente a análise de risco dele. A quarta estratégia é o porquê. Fazer uma boa análise do risco é considerar o porquê. Decidir como reagir em situações de risco te leva a examinar os motivos pelo qual você começou. No começo, no caso de Patrick e Benjamin, ele havia considerado os riscos a partir das perspectivas. Então, no começo, por um certo período, Carson decidiu que não iria ajudar os gêmeos, porque se algo desse errado, isso seria ruim para a carreira dele. Então, ele lembrou de um verso lá em Lucas 6,31 que diz: trate os outros da mesma forma que você quer que eles o tratem. E isso e outros conselhos bíblicos fizeram que ele mudasse a perspectiva dele. E ele decidiu colocar o caso dos gêmeos em primeiro lugar, realmente se dedicar para aquilo. O fator porquê exerce um papel importante em cada situação de risco. Ele também cita o livro de Mateus, no capítulo 25, capítulo 40, onde Jesus disse que sempre que alguém fizer algo bom aos seus pequeninos irmãos, assim é como se estivessem fazendo a Cristo. E Ben Carson lembrou de tantas crianças que ele ajudou no hospital com casos graves e ele lembrou desse verso. É como se ele tivesse ajudado os pequenos, é como se essas crianças fossem os pequeninos irmãos dele, de Cristo, enfim. Ele também disse que na época da cirurgia, a mídia estava fazendo cobertura do caso dele e estava tornando ele uma grande celebridade. Ele começou a receber casos médicos de todos os lugares do mundo e receber chamados para fazer palestras em outros lugares, o que deixou ele bem feliz por poder testemunhar daquilo que ele estava passando. E a vida dele mudou completamente após o resultado positivo da cirurgia. Carson diz que muitas decisões de risco podem ser feitas com base nessa simples análise das melhores/piores possibilidades. Ele também foi chamado para o programa Good Morning America, e que fez uma matéria sobre ele e perguntou sobre as primeiras influências dele quando criança. E ele contou sobre o Sr. Jack, que era um jovem professor de ciência que ficou impressionado com o conhecimento de Ben sobre obsidiana, que o convidou para ajudá-lo todas as tardes depois da escola no laboratório dele. Então Ben decidiu levar a imprensa, a rede ABC, para ver o Sr. Jack na escola.
Chegando lá, o Ben perguntou para o Sr. Jack sobre os animais que ele cuidava lá no laboratório. E o Sr. Jack disse que não tinha mais esses animais, porque eles não... Então, Ben queria saber sobre os pequenos animais que eram aranhas e bichinhos desse tipo que o Ben cuidava no laboratório. E o Jack disse que não tinha mais os animais, porque o custo para manter os animais lá era muito caro e também poderia ser perigoso para as crianças. O Ben ficou um pouco triste, porque afinal foram essas experiências que fizeram ele descobrir o que ele mais queria fazer na vida. E ele ficou triste por esses animais, por essa experiência, não poder inspirar outros jovens. E assim acaba a terceira parte do capítulo 9. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a última parte do capítulo 9, que começa na página 132 e vai até a página 136. Essa parte era para ser feita pelo Wagner, mas o celular dele quebrou. E estou aqui para fazer a parte dele. E ele mandou os áudios para mim explicando, então eu vou me basear nos áudios dele. Então, Ben Carson fala um pouco que foi proibido de ter animais nas aulas de biologia e que isso que aconteceu de proibir os animais foi prejudicial em alguns pontos, porque os alunos não podiam ter acesso aos animais e dificultaria alguns estudos. E ele diz que se tivessem usado aquele método que ele usa para tomar decisões, que já foi citado em outros momentos, que são 4 métodos, eles poderiam ter tomado uma escolha muito mais sadia, porque os animais ali seriam extremamente importantes para fazer experimentos e tudo mais. Então ele disse que com isso atrasaria algumas pesquisas. Ele diz que num país como esse as pessoas sempre têm medo de levar processos judiciais e isso talvez bloqueie algumas escolhas e prejudique outras escolhas também. Ele recebeu um convite de Hollywood para fazer um filme de comédia, onde ele seria um neurocirurgião e separaria 2 gêmeos siameses. E ele ficou se perguntando se essa seria a melhor decisão, se ele aceitava, se ele não aceitava. Então ele fez as médias das 4 perguntas para saber se ele ia fazer ou não. E as 4 perguntas são: qual seria a pior coisa que poderia acontecer se ele fizesse? Qual poderia ser a melhor coisa se ele fizesse? Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se ele não fizesse? E qual seria a melhor coisa que aconteceria se ele não fizesse? E a partir dessas 4 perguntas, ele pediu para ver o roteiro do filme, viu que não tinha nada ofensivo, topou fazer o filme, e o nome do filme é Ligado a Você. E foi um sucesso. Ele pediu para que a estreia fosse feita na cidade dele, para que ele conseguisse arrecadar um dinheiro para os projetos sociais, e arrecadou mais de $500 mil. Quando ele estava terminando de escrever esse livro, ele recebeu um e-mail de uma ONG que preserva focas no Havaí, e a ONG estava enviando e-mail para ele falando que as 4 perguntas do método que ele faz para saber se ele toma uma decisão ou não toma uma decisão foi extremamente essencial, porque algumas focas estavam morrendo por ataque de tubarão e eles não sabiam se eles exterminavam os tubarões ou se eles deixavam assim como estava, e eles não sabiam o que fazer. Pegaram esses 4 métodos que são simples e conseguiram resolver toda a situação. Então, através do Ben Carson e dessas 4 perguntas para saber se é possível assumir um risco ou não, fazer uma escolha ou não fazer uma escolha, ajudou. E esse método ajudou várias pessoas a tomarem boas decisões. E são perguntas simples que sempre acompanharam o Ben Carson nas tomadas de decisões mais fáceis e mais difíceis da vida dele.